Abra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. É uma passagem conhecida, uma passagem pregada, uma passagem de fácil entendimento, né? Por isso vai demandar menos tempo aqui, então nós vamos falar um pouquinho dela hoje em nome do Senhor Jesus, tá certo? Capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, eu vou ler a partir do 15. Acharam aí? 17, 15. Então vamos lá. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo. Eu vou explicar tudo isso, vou ler primeiro e depois eu volto. Vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses, ele estava em Atenas, claro, os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, eram muitos, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. E Deus, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Até aí. Amém? Senhor, nos dá a destreza agora, nesse pouco tempo, para passarmos aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, de uma forma simples, e que tenha entendimento, e que possa fazer-nos crescer na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Bom, passagem que Paulo vai a Atenas, levado aqui pelos, estavam os asseclas todos, ele vai até Atenas, e diz aqui no 16 assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Irmãos, esse é o sentimento do cristão, esse é o sentimento daquele que serve a Deus, esse é o sentimento daquele que trabalha, não pensando no lucro, não pensando na projeção de televisão, nada, mas aquele que tem compaixão pelas almas. Eu digo sempre, meus irmãos, a todos que são pregadores aqui, eu sou pastor, mas tenho outros pregadores aqui na casa, que o dia que você não pregar, o dia que você pregar sem compaixão, porque toda pregação você tem que ter compaixão pela alma, não importa se a pessoa que está sentada te fez mal, ou duvidou de você, ou te fez algum agravo, ou você gosta, ou você não gosta, não importa, ou se foi, se voltou, se não é, se fica, se não importa, você tem que olhar e não enxergar pessoas, mas enxergar almas, que estão sentadas nesse banco, e você precisa ter compaixão por elas, sabe? Toda vez, eu já preguei isso aqui, toda vez que Jesus foi movido, e essa palavra está sempre lá, vocês vão ver em vários, e Jesus movido de íntima compaixão, logo depois dessa frase, vinha um grande milagre. Vinha uma grande manifestação do poder de Deus. Mas antes, o Senhor tinha que ter tocado nele. Ele ser movido de íntima compaixão. Paulo estava movido aí no seu espírito de íntima compaixão por aquela cidade. Por quê? Porque ele via que eles todos ali eram grandemente idólatras. Idólatras de uma forma exacerbada. Então, amados, às vezes nós
pensamos, nós estamos acostumados a pregar para pessoas mais assim pacatas, tal, mas nós temos que entender que nós temos que pregar a tempo e fora de tempo, sabe? E às vezes nós somos obrigados a pregar, obrigados não, mas levados a pregar para pessoas que talvez não falem a mesma língua que nós, não professam a mesma coisa, que batem de frente em um monte de situações, mas você não pode ser induzido a isso, você não pode usar isso como anteparo ou alguma coisa que vai cercear a tua vontade de pregar. Então, independente disso, você tem que pregar a tempo e fora de tempo, né? Esse mesmo pastor que falou isso, que ele sabe de quem eu estou falando, um velhinho desse tamanho assim, com um poder imenso, ele falava assim: você abraçar o cheirosinho, você abraçar o perfumado, você abraçar, isso é fácil, eu quero ver você abraçar o encardido, é isso que eu quero ver, se você tem íntima compaixão para fazer isso, né? E aquele que prega não pode ficar tentando pregar para cheiroso só, né? Tem que pregar para os dois lados. Então, amados, isso é importantíssimo. Antes de qualquer manifestação que possa alcançar vocês que estão sentados aí, Deus tem que tocar na minha vida, encher o meu coração, porque o meu coração, um certo do Espírito, cheio do Espírito, ou com o Espírito até uma parte, não adianta. Ele cheio do Espírito ele com o Espírito até a metade, é outra. Ele cheio do Espírito vai satisfazer a mim somente, mas quando ele diz que ele transborda, aí ele alcança aquele que está do lado. Por isso as coisas de Deus é numa porção sacudida e precisa transbordar, porque transbordando é que alcança, né? É que alcança, tem que transbordar no meu coração para alcançar a vocês. Por isso que às vezes aqui, né, nós pregadores, às vezes ficamos choramingando dessas coisas. Fala, me acompanha, porque nós estamos a 1000 por hora, esperando que você acompanhe. E quando a gente olha para a cara das pessoas, elas estão meio assim, ou contando telha, não sei o quê, a gente fica angustiado aqui, porque queremos que a mesma porção que Deus encheu o meu coração, lendo a palavra, encha o teu, sabe? Né? De graça recebemos e de graça passamos. Esse é o teor de todo aquele que faz a obra e prega, não é? Irmãos, tem todo tipo de pregador para todo tipo de obra. Eu digo para vocês que tem coisas que eu não até faria, mas não faria tão bem como outros irmãos fazem, não é? Por exemplo, eu sou um pregador de cuidar da igreja. Eu sou um pregador não de multidões, mas de cuidar da igreja. Eu sei o problema de cada um aqui. Eu sei aonde você está sofrendo, eu sei onde você está com problema, eu sei, e vocês são testemunhas disso, que eu oro para você num domingo, no outro domingo eu vou em você e pergunto: e aí, como é que foi a coisa? Como é que está você? O que deu isso? O que deu a oração? Porque não adianta você orar também, virar as costas e não voltar. Você tem que ver, porque às vezes a oração funciona, eu creio que funciona, mas às vezes precisamos rodar 7 vezes para que caia a muralha, irmãos. E nós temos que estar dispostos a orar todo esse tempo. Então, há muitos que são pregadores de rua, por exemplo, pregadores um trabalho dificílimo, trabalho em presídios, por exemplo, e o Senhor usa cada um na sua capacidade, cada um na sua personalidade para fazer isso. Eu não teria esse tipo de pregação assim e tal, mas o meu é mais da igreja, é mais de ensino, é mais da palavra e tal, tudo bem, né? E eles talvez não dariam, se você pega um pregador que está acostumado a andar daqui para lá e pregar em tudo quanto é lugar, você parar ele na igreja, para ele é terrível. Ele quer andar, ele quer pregar, ele quer coisas diferentes. Então Deus usa, eu quero dizer que Deus vai usar a tua vida naquilo que você tem de melhor. É isso que eu quero chegar, certo? Se ele olhou e falou assim: esse barba aí, ele gosta de falar, vai ser um bom pregador, vai? Então é nele que eu vou investir, e vai assim, e assim você vai. Mas tem outros que não pegam o microfone aqui, né? Todo mundo que chega aqui fala: puxa, como é difícil falar aqui, tem uma certa... Não, mas o dom dele, aquilo que Deus espera dele, a personalidade dele é mais quieto, mas sentado aí é de oração, sentado aí é de intercessão, sentado aí é a mesma coisa, irmãos. Deus vai aflorar em você aquilo que é tua personalidade.
Então cada um é usado na obra de acordo com aquilo que ele tem adestrado na vida dele. Uns é falar mais, outros é falar menos, mas orar mais. Outros é muito mais inclinado, menos afoito, é mais a ouvir, mais pacato, mais orientador, tal. Eu sei que Deus, na sua multiforme graça, precisa de todos. Precisa no sentido, a obra dele é feita por todos. Deus não precisaria de ninguém, irmãos. Ele faz o que tem que ser feito, não é? Mas é chance. Eu entendo que nós estamos aqui, não porque Deus precisa de nós, mas porque é um privilégio. É um privilégio. O Senhor diz assim: não foste vós que me escolhestes, eu escolhi a vós. E ser escolhido de Deus para qualquer tipo de obra, na obra dele, de qualquer tipo de trabalho, na obra dele, sabe? É importantíssimo. Se você for lá naquela barraca que eu acabei de falar aqui, lá, e for com compaixão por aquelas almas, você servir um docinho assim, e falar assim: ó, Deus te abençoe, você vai estar fazendo a obra, porque tem gente que nunca ouviu isso na vida dele. Está me entendendo? Então, muitas palavras, poucas palavras, não importa, mas quando ela é falada com unção, às vezes você está com uma vida, você fala assim: puxa, Deus te ama. Ele desaba a chorar. Você não falou nada. A pessoa, você falou que Jesus ama a vida dele, ele chora. Por quê? Porque nós estamos acostumados num mundo tão selvagem, tão idólatra, tão egoísta, tão cada um pensando só em si próprio, sabe? Que você falar que alguém ama, ou você estender a mão, ou abençoá-lo, para ele é uma novidade. Para ele é uma coisa completamente diferente. Então, amados, né, o Senhor conduz você naquilo que você é adestrado para fazer. Então, tem trabalho para todos. Para aquele que fala muito, para aquele que é acanhado, para aquele que é tímido, para aquele que não gosta de falar muito, para aquele que ora, para aquele que... Um que gasta, outro que se desgasta, não importa. Todos esses são importantes na obra do Senhor. Tá certo? Vamos lá. E Paulo estava, que se comovia em si mesmo, estou lendo 16, se comovia em si mesmo, vendo a cidade então entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, todos os dias, na praça com os que se apresentavam. A obra feita na nossa vida todos os dias. Você não veste uma casaca no domingo e fala: agora sou crente, e na segunda você tira e vai trabalhar, e anda conforme, dança conforme a música. Não dá para ser isso, sabe, irmãos? Não dá para nós termos uma vida dupla mais. Não dá para nós termos uma postura diferenciada dentro da igreja e fora da igreja, sabe? Esse é o hipócrita. Esse é aquele que não é nem frio nem quente. Esse é aquele que Deus vai vomitar. A hipocrisia, irmãos, é um pecado tão terrível, que o Senhor chamou os hipócritas do quê, hein? Fariseus, hipócritas, tal, do que ele chamou? De raça de... Ele não chamou a prostituta de raça de víboras. Ele não chamou o ladrão de raça de víboras. Ele não chamou aqueles perdidos de raça de víboras. Mas ele chamou os hipócritas de raça de víboras. Então nós temos que ter essa noção de que a hipocrisia... E nós nos tornamos hipócritas assim com uma facilidade, sabe, irmãos? Às vezes queremos ser o que não somos, até dentro da igreja. Às vezes queremos ser mais espirituais do que somos. E nós temos que ir na medida de Cristo. Nós temos que ir na medida que Deus vai nos acrescentando, sabe, irmãos? Deus se revela cada vez mais para aquele que busca, para aquele que está preparado para receber a revelação de Deus. Porque tem muita gente que, se Deus revelasse tudo para ele explode. Não é o vinho novo em odre velho? Enquanto você for uma velha criatura, o vinho novo, que é Jesus, não pode entrar na sua vida, porque senão você vai explodir. Mas quando você é uma nova criatura, é o vinho novo, que é Jesus, entra no odre novo, a Bíblia diz que os dois expandem, os dois crescem. Está entendendo? Então a nossa grande luta é se tornar uma nova criatura, é deixar as coisas velhas para trás, né? E a palavra de Deus diz assim: eis que tudo se faz novo. Então nós temos que abraçar isso como uma novidade na nossa vida, né? Não é uma vida de novidades, mas é uma novidade de vida. Tem crente que só quer vida de novidades. Então, agora é a onda do cai, vai. A onda não sei o que, vai. A onda da profecia, vai. A onda não sei o que, vai. Quer dizer, ele vai atrás de novidades. E nós temos aqui uma novidade só. A novidade da pregação do Evangelho, irmãos. Do Evangelho, como ele é. Sabe? É duro. O Evangelho do Senhor não é fácil. Não é fácil ser crente, irmãos. Como tem que ser, não. Meia boca está cheio aí.
Agora que você gosta de evangélico, eu escutei uma pregação, não sei aonde, aí que o camarada, antigamente nós éramos protestantes, protestava contra tudo. Depois viramos evangélicos, agora tudo é gospel. Quer dizer, cada vez mais nós estamos deixando a base do evangelho, a base. Eu falo aqui, pastor, muitas vezes aqui eu falo assim, eu não sei como eles me aguentam aqui, porque invariavelmente de domingo. Desce a vara, né? Mas, irmãos, eu seria hipócrita se não pregasse para você o evangelho como ele é, duro de viver, não é fácil não. Por que conseguimos? Porque o Senhor diz assim, eis que te ajudo, eis que sou contigo, eis que, né, você está abatido, você está caído, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A palavra aqui, irmãos, tem sido dura, mas tem aliviado, sabe? Porque você sai e fala assim, é isso mesmo, tá? Mereci essa, Senhor, mas é para o meu crescimento, e assim tem sido aqui na igreja, sabe? Então, irmãos, enquanto o Senhor nos dirigir dessa forma, nós vamos dessa forma para frente, tá? E ele disputava aqui todos os dias. Esse negócio de você achar que um dia é bom só para você estar na igreja, tal. O Senhor é o pão nosso de cada dia, meus irmãos, nós precisamos do Senhor todos os dias da nossa vida, tá? Eu não concebo um cidadão que sai daqui e fecha a Bíblia e só vai abri-la no domingo que vem na hora do culto, sabe? A Bíblia não é enfeite de prateleira, irmãos. A Bíblia é vida para aquele que busca a vida, sabe? E temos que ler todos os dias, buscar. E a palavra de Deus é assim, bendito o varão que faz isso ainda com prazer. Tá certo? O prazer de ler a palavra de Deus, de buscar as revelações, falar, meu Deus, eu li isso aqui 50 vezes, mas olha o detalhe que Deus está me mostrando hoje. Agradeça a Ele, é uma revelação que o Senhor dá para você, né? 18 diz assim, alguns dos filósofos epicureus e estoicos, você fala, pastor, saúde, né? Epicureus e estoicos, o que quer dizer essa raça aí que eu não conheço e tal? Irmãos, grupos da época de Jesus aqui, que tinham linhas de pensamento, que tinham, por exemplo, os estoicos, eu não vou, tem muitos detalhes, mas eu só vou classificá-los para você entender. Esses estoicos, eles são de um pensador aí, grego, chamado Zeno, que é a base da doutrina desses estoicos, né? Eu notei assim, para você entender, para viver uma boa vida, era preciso entender as regras da ordem natural, uma vez que ensinavam que tudo estava enraizado na natureza. Tudo é regido pelo destino. Então os estoicos falam assim, não tem mudança. Como que não tem mudança? Porque você foi destinado àquilo, você vai morrer aquilo e aquilo que você vai fazer. Tudo é natural, tudo acontece por causa da natureza, né? E eu preguei outro dia aqui que eu tenho uns crentes que ficam a mãe natureza. Eu não sou filho de natureza, coisa nenhuma, sou filho de Deus, né? A natureza é a natureza, nós somos, né? A natureza é uma coisa boa que Deus fez? Claro que fez, você tem que destruir? Acho que não, né? Mas o Senhor, quando fez tudo isso, Ele falou, era bom, mas quando fez você, Ele diz assim, é muito bom, então você é superior à natureza, você é a melhor obra que Deus fez é você, a melhor, fala assim, eu sou a melhor obra de Deus, é isso que você tem que pensar, eu sou a melhor obra de Deus. Então, o foco, meus irmãos, está em nós, a natureza é aquilo que foi feito para nos servir, foi feito para compor o elenco, que nem diz aí os futebolistas aí, não é? Ela veio, mas é você o foco de Deus, nós somos o foco de Deus, né? E eles achavam que tudo é natural, tudo assim, é o destino, sabe, irmãos? Há um ditado sem vergonha que diz assim, pau que nasce torto, o que acontece? Morre torto. Não morre, se ele conhecer Jesus, ele endireita. Porque Jesus veio para mudar, veio para transformar, veio para mudar a sua vida, mudou a minha, muda a sua também. E eu acredito naquele que realmente é servo de Deus, é aquele que é transformado. A palavra de Deus diz assim, vai e não peques mais, não podemos pecar. Aquele que mentia, não mintas mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que prostituía, não se prostitua mais. Temos que ter uma mudança. Mudança, conversão é mudança. Conversão não é você desviar para lá, para a direita e nem para a esquerda. E a palavra de Deus diz para você não fazer isso. A conversão, você está nesse caminho, a conversão é você ir e voltar, E voltar. Não é desvio, não é atalho, é voltar.
A palavra de Deus diz assim, né? E assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião de que forma? Chorando, choramingando, chutando, maldição, não sei não, e virão a Sião cantando. Essa é a chamada a alegria dos salvos. Para aquele que dá valor à salvação, tem a alegria dos salvos. E por mais que tenha, meus irmãos, a turbulência na sua vida, por mais que você tenha a tribulação na tua vida, você precisa ter a alegria dos salvos. Vamos para frente aqui que o tempo passa. Esses epicureus, esses estoicos, então, tinham essa filosofia. E os epicureus? Esses são discípulos de um tal cidadão filósofo grego chamado Epícoro, né? Você nunca coloca esse nome no seu filho, Epícoro, né? Coisa terrível, né? O que acontece com isso aí? É a ideia de que o prazer da pessoa era o único ou principal bem da vida. Qualquer semelhança, né? Não é coincidência. É aquele que só pensa nele. Então tudo vivia em função deles. Eles acreditavam na existência de deuses, mas que esses deuses estavam tão longe, muito longe, e esses deuses eram compostos de átomos, quer dizer, não tinham nenhum Deus, nem coisa nenhuma. Eles diziam, tem Deus, mas está longe, quem cuida de nós aqui somos nós mesmos, você tem que cuidar da sua vida, é você, não pense nos outros não, você tem que resolver o seu problema, você tem que se satisfazer, e é você que sabe, é o eu e eu. Não é à toa que todos esses povos, que são contrários aos povos de Deus, acabam em eus, não é isso? Jebuseus, amorreus, não sei, todos os eus da vida aí, é contrário às coisas de Deus. E hoje, espiritualmente, tudo aquele que é eu, não é do Senhor. Porque o servo diz assim, já não vivo mais eu, mas é o Senhor que vive em mim. Então, nós vivemos a vida do Senhor em nós. Ele morreu a nossa morte, para nós vivermos a sua vida. Tá certo? Então, esses dois grupos, né, que eram atrapalhados de todo jeito, contrários às coisas de Deus, eles tinham uma coisa em comum: ambos negavam a ressurreição. Irmãos, se você não crê na ressurreição, é em vão a tua fé. Porque se você não crê na ressurreição, você não crê que Jesus ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, ele não venceu. Então a primeira coisa que você tem que entender é que Jesus ressuscitou, e aquele que crê nele vai ressuscitar também. Se é que com ele padecemos, certamente com ele também ressuscitaremos. Então, passamos aquilo que estamos passando, mas temos na nossa cabeça que o final das coisas é ressurreição, que nós temos uma vida eterna, né? Uma vida onde nós devemos buscá-la e ter a certeza que se você está em Cristo, você alcança essa vida eterna. Eu digo eterna porque é eterna, é para sempre, tá certo? Então, irmãos, eu disse aqui num outro domingo e repito hoje, tem irmãos que querem, pastor, precisa dar um seminário a respeito da escatologia, a volta de Jesus, o que acontece depois que você morre, para onde você vai. Falei, irmãos, tem livros dessa grossura assim, para tentar explicar isso para você. E eu quero passar para a igreja, para a minha igreja, uma coisa muito simples. Jesus disse assim, eu vou para meu Pai, vosso Pai, né? E vou preparar-vos lugar para onde eu estiver, vós estejais comigo. Então Jesus está dizendo que aquele que crê vai estar com ele. Se Jesus está na sala de espera, se Jesus está no paraíso, se Jesus está logo ali no final da rua, se Jesus está onde estiver, para mim não importa, importa que eu esteja com ele. Então pensa assim, olha, você vai morrer, você vai para onde, hein? Qual é a tua doutrina? Eu falo, a minha doutrina, eu vou morrer, estou com o Senhor Jesus. Aonde ele estiver, eu estou também, é promessa dele. Se discutir local, irmãos, nós podemos ficar aqui, cada igreja tem uma doutrina, e tem estudiosos, tudo, mas na verdade, meus irmãos, quando nós partirmos dessa, o bom é estar com ele. É fechar os olhos aqui e abrir diante do teu Senhor. Isso é que importa. É essa fé que você tem que ter e não pode ser abalada. Então esses trastes aqui tinham essas doutrinas e eram os magnatas do pedaço ali, né? Então diz assim, alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam, que quer dizer este paroleiro?
Você fala assim, o que é paroleiro? É o falador, é o fofoqueiro. Eu quando li esse texto, eu falei, Senhor, todo mundo conhece esse texto, sabe? Todo mundo conhece esse texto. O que eu vou acrescentar às vidas quando eu ler esse texto de Paulo no Areópago? O que eu vou acrescentar? O Senhor falou assim, pode acrescentar que todas as figuras que aparecem lá, todas as situações ocorrem dentro da igreja hoje. E se nós começarmos a procurar dentro da igreja, nós vamos ter alguns estoicos aqui dentro. Sabe? Que acha que é o destino, quer saber uma coisa? Deus quer assim, então vai assim, e vamos desse jeito. E o Senhor diz assim, olha, levanta e marche. Aqui não é o vosso lugar de descanso. Você precisa lutar contra isso. Você precisa se colocar na batalha contra isso. As coisas vêm, o temporal vem, meus irmãos. Mas você tem que estar com a sua casa na rocha e lutar contra isso. Quando você pega lá em Timóteo, que foi lido aqui um pedaço de Timóteo hoje, mas em Timóteo está dizendo que nós somos alistados para uma guerra. E nós recebemos como bons soldados de Cristo. Estamos no exército, desde quando o exército dorme? Então, nós temos que levar isso em conta e saber que esses estoicos têm dentro da igreja hoje. Os epicureus também têm na igreja hoje. Eu disse que os epicureus só pensam nele mesmo. Você não vem na sua cabeça e fala, tem os estoicos e epicureus, está cheio na igreja. Que só pensa nele mesmo. Sabe? Quando a Bíblia nos ensina que você chora com os que choram e ri com os que riem também. Que você, aquilo que o teu irmão passa, você passa junto. Que você está intimamente ligado como um membro, né, no corpo. E quando o corpo sofre, quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Então, amados, nós temos epicureus, estoicos cheio na igreja. Aí nós chegamos nessa parte e eles falam assim, me parece um paroleiro. Paroleiro é aquele que fala demais, aquele que fofoca, aquele que leva e traz, aquele que estende o negócio, aquele que aumenta. Eu aumento, mas não invento, né? Tem um cara na televisão que fala isso, e tal e coisa, não é? E se você falar, está cheio. Está cheio. Eu lembro do pastor Walter, aqui tem Walter, o apóstolo era Walter, nós vamos encher o céu de Walter. Eu lembro que o apóstolo que chamava Walter, meu xará, ele falava assim, eu falava, pastor, mas como que já vai ser para sábado, como é que a gente vai fazer? Nós precisamos que a igreja tome conhecimento disso. Ele fala, calma irmão, calma. Eu chamo duas irmãzinhas aqui, falo para elas assim, olha, conto para elas, falo assim, não fala para ninguém, sábado todo mundo sabe. E era assim mesmo, irmão. Tem uns irmãos que vai na sua salinha e você fala, irmão, estou falando aqui, não me comente. Pronto, a igreja sabe tudo, a igreja inteira sabe. Então o que acontece, irmãos? Nós temos todas essas figuras dentro da igreja até hoje. Temos, né? Mas você sabe o que é o paroleiro? Como chegou a ser paroleiro? Paroleiro, se você pegar o dicionário, está escrito lá que é a pessoa que fala, que difama, que isso, que fala, que faz fofoca, tal, fofoqueiro, não é? Mas lá, o sentido de paroleiro era outra coisa, que também temos dentro da igreja. Sabe qual é o sentido de paroleiro aí? Você vai ver na sua Bíblia de estudo, ela diz isso aí, que o paroleiro era chamado paroleiro, aquele que pegava o resto da feira, aquele que juntava o que caía das barracas, ficavam nas feiras ali no comércio e ia caindo do caminhão ou da barraca, tal, ele ia pegando. Esse era o paroleiro. A partir daí, essa mesma palavra foi usada para aqueles que pegavam restos de pensamentos dos outros. E eu vou acrescentar, aqueles que pegam restos de doutrinas outras e carregam na sua vida. Então escuta lá, faz uma miscelânea no seu estômago, e daí o negócio é uma azia miserável, né? Porque come aqui, come ali, come ali. Quando nós pastores de igreja, que eu digo fixo como eu aqui, não é que eu não quero que você vá visitar outra igreja, o meu medo é o alimento que você daí toca a gente cuidar da azia aqui, está entendendo? Você mistura. Então é difícil você controlar isso. Quando você pega de várias coisas. Tá certo? Lá no passeio, na festa aí das barracas, por favor, comam na nossa barraca, viu? Gastem lá. Não vai começar a comer em todas aí, que depois dá azia em você. Isso espiritualmente é a mesma coisa. Está me entendendo? É a mesma coisa. Você
pega aqui, pega um resto de doutrina aqui, uma mania aqui. O que é bom para uns, pode ser que não seja bom para você. Não é que o evangelho seja diferente, mas são costumes, são colocações. Tem coisas que acontecem em alguma igreja que pegar os irmãos aqui, sabe, vai deixar você escandalizado com algumas coisas. Você entra na internet, e eu que já sou velho de igreja, tenho 40 anos de igreja aí quase, eu fico escandalizado com o que eu vejo. E se eu não tiver um pouco de base espiritual, um pouco de doutrina básica no meu coração, aquilo que os camaradas falam, você acaba entrando. Tem aqueles abomináveis senhores que tocam o seu portão às 8 da manhã no domingo, de 2 em 2, e você atende a porta, e eles vêm com um livretinho para você, e aqueles lá, se você não tiver o mínimo de base bíblica do Senhor, 10 minutos, eles se enrolam. Porque eles começam a ver na Bíblia aí, e eles começam com alguns textos jogados, esquecem o contexto, né? E ficam jogando, e aquele que não tem preparação, Jesus quando foi para o deserto para ser tentado, se ele não conhecesse a palavra, ele tinha entrado no Satanás. Satanás usou a palavra e falou, se tu és tal filho de Deus, ele era, você transforma em pães aqui essas pedras. Ele podia, mas ele falou, Satanás, também está escrito. Então Jesus tinha base na palavra, Jesus tinha base no conhecimento. Mas era Jesus, mas você também precisa. Você precisa ter base, senão você não entende, está entendendo? Você precisa estar preparado para isso, tá? Então, quando o Senhor diz assim, você crescer na graça e no conhecimento, nas duas coisas é necessário. Ler a palavra, ter entendimento da palavra, senão você não vai conseguir, tá certo? Então, irmãos, é básico que você precisa, né? E não ser um paroleiro, mas entendedor, não viver de migalhas, nem daquilo que cai, mas sentar à mesa e comer da mesa, na palavra de Deus. Tudo isso tem na igreja hoje. Às vezes, pessoas que falam, quer dizer, há lá um trecho na palavra que diz assim, aqueles que aprendem, mas nunca chegam à verdade. A verdade eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, a verdade é para poucos, viu? Quando você alcança, quando você tem o seu coração com compaixão, quando você está com o seu coração voltado ao Senhor, aí sim você conheceu a verdade e a verdade te liberta. Tem muito crente que não é liberto, meus irmãos, porque ainda não chegou à verdade. Fica em restos de doutrinas daqui, manias dali, coisas que, sabe? Mas está lotado até a porta. Eu vou dizer para você, o inferno também está lotado e não é boa coisa. Então você precisa saber, o que eu falo aqui, você precisa ser igual a igreja da Bereana, né? Os bereanos lá, que eles olhavam na Bíblia e conferiam para ver se aquilo que o pregador estava falando está na Bíblia. E você precisa, eu fico aqui e falo para você, abre aqui, abre ali e tal. Por quê? Eu poderia citar isso e colocar, isso é até mais rápido, mas eu quero que você veja na Bíblia, porque aquilo que eu saí da palavra de Deus aqui, que não inunde o teu coração de maneira nenhuma. Você precisa ser cheio da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Não é historinha de carochinha, não é filosofias como aqueles epicureus. Eles eram homens grandemente cultos, né? Vocês vão ver um pouquinho para frente que em Atenas esses homens só viviam disso. Eles iam para aquele Areópago, que era uma concentração ali, e viviam disso. Você vai ver que está escrito lá. Eles só viviam de saber e ter conhecimento das novidades. É isso que eles querem saber. Às vezes dá para pensar assim, trabalhar que é bom é só para trouxa, né? Eles queriam saber de novidades, sabe? E esses que gostam de saber de grandes novidades, eles estão afeitos às coisas, tudo causa medo, tudo, né? Sabe, irmãos, quando você serve a vários senhores, é porque você não confia em um só. Porque quando você confia em um só, não precisa de mais nada, não precisa de mais ninguém. Jesus não precisa da nossa ajuda, o Senhor, Ele é único e suficiente Salvador da nossa vida, não precisa de ajuda. Tem uns plásticos aí, pede para a mãe que o filho ajuda, não tem que pedir para ninguém, pede para Ele. Ele diz assim, vinde a mim. Ele não está falando vai aos asseclas, vai aos que estão perto, vai, vinde a mim.
ele diz. É nele. Entende, irmãos? Então precisamos estar firmados nisso. O crente precisa estar ligado nessas coisas e não ir conforme os modismos, sabe? Eu disse aqui no domingo passado que o camarada está na moda só para agradar os outros, não é para agradá-lo. Tá certo? Ok? Então, eu vou falar uma coisa, não é para você rir nem nada, nem é piada, mas a moda, você coloca a moda, você veste, por exemplo, você se veste na moda para agradar os outros, não é você. Porque às vezes você se sente mal com aquele tipo de roupa, mas porque está na moda você usa, certo? Então está usando bustier com a barriguinha de fora. Às vezes a miserável tem aquele a minha, uma barriga de pilão desse tamanho assim, usa aquela blusinha porque está na moda. Não é para agradá-la, não é para se sentir bem. Está me entendendo? É para agradar os outros. Nós estamos aqui para agradar ninguém a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Verdadeiramente na nossa vida, aquele que se importou e se importa conosco, irmãos, pelo amor de Deus. E tomando-o levaram ao Areópago, eu estou lendo 19, e dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Que eles viram ele pregando esse Deus que ressuscita, que fez e tal, e para eles era coisa estranha, porque eles estavam acostumados com quem? Hein? Com a estátua, que tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, tem boca, mas não fala. Eles estavam acostumados a esse tipo de Deus. Então, amados, ele vai e diz assim, pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Eles estavam curiosos. Pois todos os atenienses estrangeiros, residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Quer dizer, os caras não faziam nada, só ficavam atrás disso, mais nada. E estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo, olha só o detalhe, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Olha só, eles tinham um cabedal extremo, eram poliglotas, eram estudiosos, filósofos, conhecedores, mas tinham uma coisa chamada superstição. Você fala, como Deus falou para mim que tudo que está lá está dentro da igreja, nós temos crentes absolutamente supersticiosos, que ainda estão presos nesta bobagem, nessas coisinhas que, desculpe irmãos, mas é do tempo da minha avó tinha esses negócios. E ensinava para a gente essas bobagens assim. Tá certo? Então, vinha alguém que estava enchendo as tuas pacientes na tua casa, punha a vassoura virada atrás da porta para o cara ir embora. Sabe esse tipo de coisa assim? Hein? Sabe? Começava a trovoar, ela tinha lá uma plantinha que ela botava fogo e ficava fazendo assim, a fumacinha dentro de casa, para não dar o raio em cima da casa. O teu chinelo estava virado, desvira porque morre a mãe. Eu tinha esse tipo de coisa me apavorava. Eu tinha minhas coisas tudo assim no guarda-roupa, assim no pé do guarda-roupa, o sapato, e tinha um virado, falava, meu Deus do Senhor, minha mãe, eu virava e desvirava assim, punha tudo direitinho. São coisas que são incutidas na nossa cabeça. Crentes têm um monte de coisa dentro da igreja que são superstições, sabe? Que ficam nisso. Tem crente que lê horóscopo, essa porcaria. Sabe? Que não leva a nada, que é um absurdo. Não, mas tem fundamento científico. Eu tenho nada. Que fundamento científico? Né? Eu até, se tiver algum fundamento científico, é na minha vida, que eu sou aquele que é meio homem, meio cavalo. De vez em quando eu tchum. Não tem um que é meio homem, meio cavalo lá? Então. E acho que o único fundamento que tem é essa porcaria. Porque isso não tem fundamento em nada, irmãos. Não tem fundamento na palavra de Deus. Aliás, vamos lá, vai. Agora eu vou mexer com o pessoalzinho aí. Eu só corto o cabelo na lua crescente. Ai, bicho, se você tiver que perder cabelo, você vai morrer careca, na lua crescente, na lua minguante, no temporal sem lua. Para com isso, pô. Para com essa bobagem. Sabe? Não, mas por quê? Não, porque antigamente eu plantava milho só na lua tal, na tal época, mas não é por causa da época, irmãos, é porque é o ciclo daquela lavoura, é aquilo, mas não tem nada a ver com as coisas. Está entendendo? Vamos parar de superstição, parar de ser algemado nessas bobagens, sabe?
Não sai de casa sem ver se o dia está propício. Todo dia é propício para aquele que crê. Porque todo dia foi o Senhor que fez esse dia. Mas esse dia fez o Senhor na minha vida. Sabe? Que você fica com superstição, fica com bobagens, tem uns. Eu estava na casa de um oficial de igreja, e não sei o que, eu falei, mas essas coisas, não sei o que. Ele foi numa madeira e bateu. Eu falei, tem alguém? Essa é a porta? Você quer abrir? Bobagem. Bate numa madeira. Vocês estão reconhecendo que existe isso, né, irmãos? Que é uma bobagem. Sorte ou azar, não faz. Tem crente aqui que não passa debaixo de escada. Desvia, sabe? Aqui tem, que eu já vi aqui, que nós estamos pintando aqui, e a irmãzinha desviar, eu vi. Aqui tem. Não passa. A única coisa que você é se o Valdemir derrubar a lata de tinta na tua cabeça. Esse é o único perigo que você corre. Porque do resto, vai correr, irmãos. Você não tem que temer nada se o maior está no teu coração. Você não tem que temer nada, é uma bobagem se verdadeiramente você está com o Senhor na tua vida. Não tem azar. Isso me dá azar. O crente não tem azar nem sorte. O crente é abençoado ou não abençoado. Tem azar e sorte. Deu uma sorte? Não, Deus te livrou, rapaz. O carro passou, quase bateu no teu. Falou, que sorte. Sorte nada. Deus, o anjo livrou você. Que sorte. Que azar. Nós vamos depender de sorte e azar, irmãos. Ora, amados, vamos deixar disso, né? Deixar dessas coisas. Eu vou acabar já, vou pular aqui, vou acabar, né? Estando Paulo no meio, disse, vocês são tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, eram muitos, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Os caras tinham tanto medo de que tinha tantos deuses lá, Deus do amor, Deus da lavoura, Deus do erótico, Deus não sei o quê, tem tantos deuses para cada especialidade, mas é só, e se faltar alguma, hein? Será que nós estamos certos? Faz um aí, deixa vazio, e esse que nós não conhecemos, então nós estamos na boa. Sabe, irmãos, é o que eu acabei de dizer, quando você não confia em um, você precisa de muitos. Mas quando você tem um só, que é único e suficiente, você não precisa de mais nada. Você vai pedir para Ele, porque Ele que mantém nele todas essas coisas. Você está com problema financeiro, foi orado aqui, Ele é dono do ouro e da prata, meu irmão. Você quer pedir para quem? Para Satanás, que vai tirar de um e vai dar para você num tempo, aí você sobe assim, você fala, o caboclo falou assim, eu estou subindo, estou vitorioso. Daqui a pouco ele precisa enganar outro, ele pega em você, dá uma rasteira em você, e dá para o outro, porque ele não fabrica nada, ele não cria nada, ele não é criador. Ele rouba de um para dar para o outro, do outro para dar para um, e ele vai fazendo assim, porque aquele que ele já enganou, aquele já vai cair mesmo, vamos enganar outro, tira aquele que cai que não, o camarada vai no terreiro e sobe que nem um foguete e desce que nem dois. Deus não precisa tirar de ninguém para te dar. Ele é criador das coisas. Ele traz à existência aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Ele não precisa roubar de outro. Um é que veio para roubar, matar e destruir. O Senhor não. Ele veio para desfazer essas obras. E desfaz na vida de quem crê. Vamos lá para frente. Tinha mais coisa para falar, mas não dá mais tempo. Vamos lá. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, né? Esse Deus desconhecido. Ele falou, é esse aí que vocês desconhecem, é esse que eu prego. Porque era um Deus diferente. O Deus de Paulo, né? Você vai ver aqui que ele não habita nas coisas feitas por mãos humanas. Vamos lá? O Deus que fez o mundo, estou lendo 24, e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Aí você pega umas igrejas mais antigas, que eu sempre falo isso aqui, vou repetir. Você chega lá, as irmãzinhas estão cantando assim, né? Quando eu cheguei aqui, Deus já estava, né? Quando eu vim aqui, Deus estava. Não estava nada, não. Não estava porque Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós vamos sair tudo daqui, hoje. Ele está aqui? Está porque você está aqui, Ele está no teu coração. Nós vamos sair tudo, Ele sai com o último que apaga a luz e fecha a porta aí. Certo? E aqui, o que a gente precisa? Ligar os alarmes, senão os caras roubam tudo aqui. Então a gente deixa os alarmes ligados. E o anjo a gente fala, Senhor, bota aí, né? Cuida. E vamos embora. Mas ele
Ele está no teu coração, está com você, Ele vai onde você está. Ah, mas quando que Ele está na igreja? Quando o primeiro vem, diácono, seja quem for, abre aquela porta e entra, aí o Senhor está no seu... Não é? Ah, o Senhor está no seu santo templo. Onde que é o templo do Senhor? O coração daquele que crê. Nós podemos sair daqui para um lugar maior e tal e coisa, aqui vira um boteco, vira um inferninho, vira o que for aqui, tudo bem. Ah, mas não era o templo? Era. Enquanto nós estamos aqui colocando a planta dos nossos pés, é um lugar santo. A hora que a gente pega a planta desses pés e vamos andar em outro lugar, será santo. Está me entendendo? Ele não habita. Então Ele não habita na imagem, Ele não habita na fotografia, Ele não habita nas paredes, Ele não habita nos altares de igreja, nada disso. Ele habita no coração daquele que crê. Por isso você pode invocá-lo onde você quer que esteja, no trabalho, no ônibus, onde te apertar a situação, no banheiro, aliás o banheiro é uma bela coisa, ninguém te perturba lá, você pode orar à vontade. Eu gosto de ler Bíblia no banheiro, ninguém perturba, tranco aquilo lá e leio à vontade, certo? Entendeu, irmãos? Aonde você invocar, Ele está presente, no coração daquele que crê. Então, cuidado com isso, sabe? Sabe, irmãos, eu vou contra a corrente, sempre assim, eu sou meio... Todo mundo quer ir lá para Israel. Ah, eu vou andar onde Jesus andou. Para com isso, Ele já está no teu coração, onde você anda, Ele anda com você. Para com esse negócio. É bom para conhecer? É bom. Se eu tiver oportunidade, eu vou ver. Mas não morro se eu não for. Estou parecendo um muçulmano que uma vez por ano tem que ir para Meca de qualquer maneira. Ah, Jesus está onde você está. Jesus está no coração daquele que crê. Aonde você quiser, né? Todo lugar. Tá, Ele está aqui. Não precisa ir para Jerusalém para estar na presença de Jesus. Ele está aqui junto de você, né? Está aqui na Vila Iás, no Jardim Record, no Roberto, não sei o quê, até em Osasco Ele vai, entendeu? Ele está lá, firme e forte, entendeu, irmãos? É isso que você tem que crer, um Deus presente, filhos, um Deus presente, tá? Ok? Vamos lá? Vamos terminar. Último aqui, o 25. Nem tão pouco, ele vem dizendo que ele não vive em lugar... não habita em lugar, templos feitos por mãos de homens. Nem tão pouco é servido por mãos de homens. Olha que interessante, hein? Você sabe que tem crente que pensa que Jesus não ia sobreviver se Ele não está na igreja? Olha, meu irmão, o dia que você achar que essa igreja só anda porque você está aqui, por favor, a porta é aquela lá. Vai embora. Vai embora. O dia que eu achar que sem mim vocês não podem fazer nada, então vocês, por favor, eu vou pegar meu boné e vou embora. Porque, meus irmãos, a obra não para. Você pode sair, outro vai fazer no teu lugar. Se eu não estou aqui para pregar, outro estaria pregando. Se você não está aí, outro estaria sentado. A obra de Deus não para, irmãos, não para. Não, absolutamente não para. Não depende de individualidades. Por isso que ele diz que é um corpo, sabe? É um corpo bem ajustado, diz a palavra de Deus. Por que você pensa que o corpo de Jesus não sofreu nenhuma fratura, hein? Já leram na palavra de Deus? E dele não foi quebrado nenhum. Olha que ele levou bordoada, hein? Olha que penduraram e pregaram ele na cruz, hein? Eis que desceram chicotada nele, hein? Eis que ele fez força, eis que jogaram ele para cá, para lá, bateram, socaram, deram, a palavra de Deus diz que eles deram com cana, com pau, né? Na cabeça de Jesus e tal, mas nenhum osso dele foi quebrado, porque o corpo de Jesus não pode ter fratura, o corpo de Jesus, que é a igreja, não pode ter divisão, o corpo de Jesus não pode ser fraturado, não pode ser dividido, porque um corpo dividido ele não subsiste não, irmãos, uma casa dividida ela não subsiste. Então, Ele quer por inteiro, o corpo do Senhor não tem fratura de maneira nenhuma, é a figura da igreja unida, a figura da igreja que é espiritual, a igreja que discerne as coisas, a igreja que as portas do inferno não prevalecem contra ela, porque tem igreja aí que as portas do inferno estão abertas para eles entrar, não é que prevalece, porque a barreira é tão grande, meus irmãos, que a coisa fica difícil, é o tipo do evangelho particular para cada um.
O tipo de evangelho, o camarada molda a palavra de Deus naquilo que lhe é conveniente. Já cansei de pregar isso aqui, vou repetir hoje. Ele bebe, falava que Jesus era beberrão e ele enche o caco. Sendo que a palavra é contra isso, absolutamente. Sabe? Eu já tive oficiais daqui que foram embora porque bebia e eu falei contra mesmo e ele foi embora. E também é isso aí mesmo. Aqui não é lugar de bebedeira. Desse altar não sai esse ensinamento. A bebida é alvoroçadora, o vinho é escarnecedor. Perde a sobriedade. Perde a sobriedade. Aí um gaiato chegou para mim e falou assim: glutonaria para gordo também é, viu? Você come demais. Eu falei: você está certo. É um deslize mesmo. Só que eu como 15 pizzas e não perco a sobriedade. Você bebe meio litro, você perde a sobriedade. O problema é perder a sobriedade, irmãos. É perder o controle. Eu dou umas olhadas aí, ó, o Davi não adulterou? Então, você adultera também. E faz que nem Davi, que perdeu 4 filhos por causa disso. Então, nós temos, Paulo diz assim: sede meus imitadores naquilo que eu sou de Cristo. A quem você tem que imitar nessa palavra é Jesus Cristo. Porque o resto, todos pecaram. Mas eles têm coisas boas, então imite as coisas boas. Porque os erros não são para ser imitados, é para se desviar deles. Então, nem tão pouco ele é servido por mãos de homens. Então, nós, sabe, na verdade, ele é um servo sofredor, e Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir. Então, irmãos, nós pensamos que estamos fazendo, porque eu prego, porque eu faço, não faz nada. Se não fosse ele, você não faria nada. Absolutamente nada, certo? Vamos lá, terminar. E diz assim: pois ele mesmo é o que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E é verdade. Como somos dependentes desse Senhor, né? Respirar é tão fácil, né? Você respira, ele te deu a respiração. Alguém aqui já teve falta de ar, irmãos? Já? Desesperador. É? Desesperador. Uma coisa tão simples, mas se o Senhor fecha a torneirinha lá, meus irmãos, você puxa e não puxa nada. Você está chateadinho com a sua vida? Você está achando que as coisas estão difíceis? Você está resmungando aí? Você está fazendo biquinho, que nem aquelas fotos do Facebook? Sim. Você está fazendo bico aí? Vai fazer uma visita no hospital. Vai lá. Põe a mão sobre um daqueles lá e ora. O desespero. Você vai para orar com um, que é a tua ovelha lá, tem a enfermaria com os outros lá, você acaba de orar. Primeiro eles não olham na tua cara, né? Você entra lá, você fala que é crente, os caras. Aí você põe a mão e faz a oração, eles ouvem, porque ninguém é surdo, eles estão ouvindo. Aí você termina e fala: podia orar por mim? Podia, né? Você ora por todos. Há um desespero, sabe, irmãos? Há um desespero. Deus é supridor da nossa necessidade. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então você que tem fôlego, louve ao Senhor. Você que tem fôlego, bendiz a alma, bendiz a minha alma ao Senhor, não é? Então você tem fôlego, louve a Deus, seja a Deus agradecidos. Tudo que tem naquele areópago lá, tem nas igrejas hoje, não é diferente não. Tinha um Paulo que pregava coisa séria, tem muitos aqui que pregam coisas sérias. Vai no Evangelho, vai na palavra, viva esse Evangelho, irmãos. Porque o mundo, você pensa que o mundo vai melhorar? Você está pensando que isso aqui vai melhorar? Não vai melhorar nada, está se cumprindo a palavra. Na época de Noé, lá, casavam-se, davam-se em casamento. O que está se passando agora? A mesma coisa. Tudo. Você me fala, eu vou terminar, vai. Agora eu vou terminar mesmo. Em quem você confia nesse país? Me fala. Você confia no presidente? Você confia no Congresso? Você confia na polícia? Não, eu vou sair daqui, a polícia me guarda. Desculpa, eu tem um policial aí. Você confia? Nós falamos, entrega o teu caminho ao Senhor, lemos hoje aí. Foi lido hoje aí. Quem leu? Osmundo.
Entrega o teu caminho, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Se você confia nesse Deus que faz tudo, seja qual for o teu problema agora, seja qual for a tua luta agora, nós vamos levantar todos e vamos orar. E se você confia que Ele tudo fará, vai fazer na tua vida agora, em nome do Senhor Jesus, ok? Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, Senhor.